E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os livros que eu planejo ler em fevereiro. Tô gravando esse vídeo dia 13 de fevereiro, então, tipo assim, o mês tá quase na metade, mas eu queria gravar esse vídeo, tipo, não deixar pra depois, porque depois também já não ia dar mais certo. Eu separei 5 livros que eu gostaria de ler esse mês, e 2 eu tenho certeza que eu vou ler, porque são as leituras que eu realmente planejei ler pra esse mês. As outras 3 são opções, eu gostaria de conseguir ler mais um, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir colocar mais uma leitura esse mês. Ultimamente eu ando bem ocupado com trabalho e outras coisas que eu tenho pra fazer, e também leitura não é a única coisa que eu faço e que eu gosto de fazer. Mas tem 2 livros que eu separei que eu tenho certeza que eu vou ler esse mês. Um deles, inclusive, eu tô, assim, perto do final, e eu gostaria muito de fazer um vídeo dedicado pra esse livro, porque ano passado eu li um livro desse autor que eu gostei muito, foi um dos meus favoritos, e esse ano eu tô conseguindo ler esse livro que eu achei que eu nem ia conseguir ler. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem se inscrever no meu canal se vocês não são inscritos, que vocês também pudessem curtir, deixar algum comentário se vocês já leram algum desses livros ou têm interesse em ler algum deles, ou se vocês sabem alguma coisa sobre qualquer um deles que vocês acham que seja interessante, livros similares, podem deixar aqui embaixo. Me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros, e se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, eu vou deixar meus links aqui embaixo, que comprando por eles eu ganho uma pequena comissão, não muda nada do preço pra vocês, mas se vocês querem me ajudar e acabam esquecendo, vocês podem salvar meu link no navegador de vocês, e clicando por ele vocês vão direto pro site da Amazon. Sem mais demoras, eu separei, como eu falei, 5 livros, e o primeiro é esse bendito aqui, que é se eu não me engano em português é Perdido em Marte. Eu procurei esse livro em alguns lugares e eu não consegui encontrar ele em português, e teve uma amiga que me deu essa cópia em inglês, e eu achei que eu nem ia conseguir ler ele. Por quê? Porque é um livro de ficção científica com muitos termos e explicações científicas sobre, sei lá, nitrogênio, oxigênio, fusão, esse tipo de coisa, que eu já mal entendo em português, quanto mais em inglês. Mas a leitura tá sendo muito boa, eu tô na página 270 e tem umas 370, então deve faltar tipo 100 páginas. Eu li um livro do autor ano passado, e foi isso que me fez talvez ter vontade de ler mais coisas dele. Até onde eu sei, ele só tem 3 livros. Ele tem esse, tem Artemis, que eu comecei a ler ano passado e eu larguei, porque me incomodou, tinha muito palavrão e tinha umas besteiras desnecessárias, então eu deixei esse aí pra lá. Eu li Devoradores de Estrelas, que foi um dos melhores livros que eu li ano passado. Eu realmente gostei da história, é muito boa. É sobre um cara que tá no espaço e que ele tem que salvar a humanidade. É uma coisa assim, bem apelona, se eu for tentar explicar a sinopse do livro, mas o livro é muito bom e é um livro que eu gostaria de reler. Eu tenho um amigo que leu agora no meio do ano. Eu acho que ele não sabia que eu tinha lido, porque ele veio me falar sobre o livro e ele me falou super bem do livro, e eu falei, então, eu li esse livro ano passado e eu gostei muito, e ele me disse que adorou, e ele recomendou pra um monte de gente, pros tios, pros primos, pro pai, pra esposa dele, pra um monte de gente, e eu acho que a maior parte das pessoas leram e todo mundo gostou, e eu acho que é um livro que as pessoas não falam muito, nem desse aqui, nem do outro, nem de nenhum livro desse autor, porque eu acho que são livros que as pessoas talvez acabam ficando com medo por causa da linguagem, eu não sei exatamente qual é o motivo, mas eu gostei muito de Devoradores de Estrelas, e eu li um conto dele que tá em Forward, que foi uma coletânea de contos que eu realmente não gostei de nada, tirando o conto dele. Mas esse livro trata do quê? É esse homem que ele tá numa missão em Marte, ele tá em Marte, ele e mais 5 astronautas, então eles são 6. Eles vão ficar lá durante um mês, se prepararam durante anos pra ir lá, pra poder fazer coletas de algumas coisas, não sei exatamente qual que era o motivo principal da missão, mas o que acontece é que eles estão lá durante um mês, e no 6º dia que eles estão lá, acontece uma catástrofe que ele, basicamente, ele é declarado morto porque acontece uma coisa, e todo o resto da tripulação eles têm que ir embora de Marte. Se descobre que ele não tá morto, né? O livro começa e termina, eu acho, da mesma forma. O livro são os diários dele e ele não morreu. Então você vai ver como é que ele sobrevive em Marte. É um livro que fala muito pra mim sobre, tipo, solidão, sobre você estar sozinho e se conviver bem com isso. Fala muito sobre a perspectiva dele, de como ele encara esse problema, como é que as outras pessoas encaram, porque elas acham que ele tá morto e de repente elas descobrem que ele não tá, e o que vai acontecer pra ele conseguir sobreviver. Eu acho que o autor tem um senso de humor muito bom, tem umas piadas muito boas. Eu li esse ano Jogador Número 1, que é um livro que não é ficção, é ficção científica, eu acho que pode se classificar como ficção científica, e eu achava que tivesse um pouco mais esse tipo de humor. Jogador Número 1 tem muito um humor de piadas dos anos 80 que eu não pego, porque eu não sei muitas referências dos anos 80, eu não consumo tantas coisas dessa época. Mas esse livro tem um senso de humor que, assim, pra mim funciona muito bem. Eu tenho uma reclamação sobre o livro, que é a utilização de palavrões. O autor utiliza vários palavrões, não é assim a coisa mais recorrente. Você fica páginas e páginas sem encontrar nenhum, e de repente ele coloca alguns e depois ele para. Tem de forma esporádica. Eu não sei se na tradução em português acaba pegando, porque muitos desses palavrões têm mais a ver com a forma como os americanos falam, né? De uma forma assim mais vulgar, digamos. Eu não gosto disso. Se não fosse isso, o livro seria perfeito pra mim, e tá sendo muito bom. Eu acho que vai ter uma finalização interessante, porque ele vai ficar em Marte muitos dias. Então você vai seguindo
direitinho, assim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 30, dia 31, 32, dia 90, dia 91, e de repente ele tá em 200 e poucos dias e ele pula pra 300 e pouco. Ele dá um salto de 100 dias, e depois eu acho que ele dá um de 30, e depois, tipo, um de 50, porque aparentemente ele já tá embarcando no que vai acontecer na finaleira da missão dele. Como vai se desdobrar o final do livro, eu não tenho nem ideia. Eu assisti o filme anos atrás e eu lembro que eu gostei, mas eu também não lembro. Eu sei que ele sobrevive, eu pelo menos acredito nisso. Mas agora, como isso vai acontecer ou se vai acontecer, daí eu já não sei. Eu comecei a ler Cidade das Nuvens, que foi um livro que eu comprei não faz muito tempo e que é um livro que é difícil de encontrar por um bom preço. Algum bom tempo atrás eu vi ele por talvez uns R$37, não peguei essa promoção, então acabei pagando um pouquinho mais caro, mas no geral ele tá tipo R$66, que eu acho um pouco caro, mas aparentemente os livros desse autor são sempre caros. O que acontece? Esse autor é um autor que eu já tenho alguns anos que eu gostaria de ler um livro dele, porque eu fui numa livraria talvez uns 6 ou 7 anos atrás e tinha um livro dele chamado 4 Estações em Roma, que pelo que eu lembro era uma espécie de um diário. Eu acho que o autor, ele realmente morou em Roma, ele, a esposa, e acho que ele tem filhos gêmeos, eram bebezinhos, pelo menos é isso que eu lembro. Eu acredito que era um livro pessoal, não tinha nada de ficção, eu acho que era uma espécie de um diário mesmo, e eu baixei depois o e-book no Kindle, li o pedacinho grátis e gostei muito. O livro eu acho que não existe mais, talvez assim, em sebo, esse tipo de coisa, mas eu não consegui encontrar uma cópia dele, tipo, física, e eu sempre fiquei com vontade de ler alguma coisa do autor, porque eu lembro que eu gostei muito desse pedacinho, desses 2 capítulos que eu li desse livrinho. Eu comecei a ler Cidade das Nuvens por causa do Geek Freak, que ele falou ano passado que foi o livro favorito dele. Fiquei com vontade de ler. E esse é o segundo livro que eu realmente quero ler esse mês. Eu li 200 páginas, se eu não me engano, 204. E são umas 700 páginas. É um livro grande, que até o momento eu não tenho certeza do que tá acontecendo. Você acompanha uma história no futuro, que até agora eu não vi muito, mas aparentemente é uma garotinha numa nave espacial. Uma história no passado, que é um cara, e também tem uma menina. Então, assim, são duas pessoas que eu acho que vão se encontrar. E uma história no presente, que até o momento tem um cara que mostra um pouco do passado dele. Então, esse passado que a gente vê, tipo, o presente, o futuro e o passado. O passado é, tipo, 1000 a.C., um negócio assim. Daí, o presente, você vê esse homem numa biblioteca, e daí também um pouco do passado dele. E o futuro, aparentemente, é só um personagem, talvez tenha 2, eu não sei. Até o momento é uma grande confusão, tanto que eu acho que eu nem consegui explicar muito bem. Todos esses 3 arcos, pelo que eu tô percebendo, eles partem uma história sobre uma cidade nas nuvens que se chama Cuco no Volândia, e eu não sei mais nada além disso. Tá sendo legal. Eu vou ser sincero que eu li essas 200 páginas e eu nem percebi, então eu acho que tá sendo uma boa leitura. E eu acho que eu vou gostar, mas além disso eu não tenho, tipo, nenhuma outra opinião ou informação. Eu realmente espero que seja uma boa leitura, porque o Vitor falou que foi uma excelente leitura e eu acho que vai ser boa mesmo. E eu gosto muito da capa desse livro, eu acho a capa muito bonita, é uma edição bonita, então acho que vai ser bom. Os outros 2 livros que eu separei foi o quê? Um livro do John Green chamado Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. Eu nunca li nada do autor e eu, assim, interesse no John Green, talvez não. Mas ele é um autor famoso e pelo que eu sei desse livro, esse livro não é, tipo, nada de ficção, é um livro sobre, acho que um podcast que ele faz sobre vida e humanidade, esse tipo de coisa, e pelo que eu entendi é uma espécie de uma transcrição do podcast, ou nota sobre o podcast, alguma coisa assim. Acho que vai ser uma boa leitura, eu comprei porque tava muito barato. Sabe essas feirinhas que tem em shopping às vezes, ou em galeria, que é, tipo, todos os livros por R$15, uma coisa assim? Foi numa feira desse tipo que eu comprei, eu acho que esse aqui foi 15. Eu achei que era um bom preço, tava em bom estado o livro, tava lacradinho, e eu acho que vai ser uma boa leitura. Eu não sei se vou ler esse mês, parece legal. Por dentro ele é assim, tem um bom espaçamento, a letra tem um tamanho bem decente, eu acho que pode ser uma leitura interessante, e quem sabe eu acabo lendo mais alguma coisa do autor. A minha tia me deu o Biblioteca da Meia-Noite, eu acho que esse é o nome em português. Ela me disse que foi um dos livros favoritos dela no ano passado, e o livro parece tão rapidinho, olha só, a letra é pequena, ele parece bem, sei lá, dinâmico. Eu coloquei pra ler esse mês, não tenho certeza se vai acontecer. Mas o que eu sei sobre esse livro? Não muita coisa. Pelo que eu sei, tem a ver com essa biblioteca e que as pessoas lá dentro, elas têm possibilidades de ter outras realidades ou ver coisas que elas poderiam ter feito diferente e ver o resultado disso, sei lá, se ela tivesse se formado numa faculdade diferente, casado com outra pessoa, como é que teria sido a vida dela, algo do tipo. Pelo que eu entendi, é mais ou menos essa premissa do livro. Eu tentei ler algo parecido no início do ano, que foi Antes que o Café Esfrie, se eu não me engano esse é o nome, que é de um autor japonês. Eu não lembro muito bem se tinha capítulos muito pequenos ou se os capítulos eram grandes, mas eu acredito que eu li umas 30 páginas e eu não gostei muito. Achei meio truncado, assim, meio difícil. Eu sei que não é o mesmo autor, nem é a mesma história e também não tem nada a ver com a mesma dinâmica, eu acho, porque nesse livro aí sobre a cafeteria, as pessoas, elas voltam no passado, entre aspas, elas têm que voltar no passado sentadas naquela cafeteria com uma pessoa que teve lá. Então só pode acontecer lembranças do passado. Eu acho que esse livro tem mais a ver com coisas que podem acontecer, com finais diferentes. Acho que vai ser bom, minha tia me recomendou e ela disse que é muito bom, foi ela que me deu. Acho que pode ser uma boa leitura.
Por fim, eu coloquei O Sol é para Todos, que é um livro que eu já reli esse ano, mas eu tô com vontade de reler ele de novo. Eu tenho a impressão que no início do ano, várias das leituras que eu fiz, eu tava nesse negócio de tentar ler muitas coisas. Ah, vou ser muito produtivo, vou ler muitos livros. E sinceramente, pra mim, eu acho que isso não funciona muito. Eu tenho percebido nos últimos meses que eu tenho que ler com mais calma, que eu devo ler menos livros ao mesmo tempo, talvez tipo 2, 3 não. Assim, 2 dá pra ler, talvez 3. E no início do ano eu acabei lendo várias coisas ao mesmo tempo. Acho que isso não é bom pra mim e eu acho que eu posso fazer melhor as leituras e também releituras. E o que acontece é que eu quero começar um projeto de ler alguns clássicos. Eu li esse ano esse e eu também li Persuasão da Jane Austen. Eu fiz uma espécie de um apanhado de alguns clássicos que eu quero ler. Alguns deles eu tenho aqui, outros eu não tenho e eu quero comprar nos próximos meses ou anos. E eu quero começar a fazer leituras de clássicos e depois fazer vídeos falando sobre eles, mas não exatamente em formato de resenha. Eu quero falar sobre a minha experiência, porque eu sempre tive um pouco de medo de livros clássicos, tanto nacionais quanto de fora, porque pra mim eram livros que eu não ia entender. Os clássicos que eu li na escola, eu acho que todos, se não todos, quase todos, foram experiências que eu não gostei muito, e eu acabei, acho que não aproveitando nada, porque os livros que eu lia na escola eram daquelas edições resumidas, que é, sei lá, o livro tem 600 páginas e daí na escola ele tem 80. Eu nunca entendia direito as histórias, eu lia no último dia, eu nunca gostava, e eu acho que também a professora, que era minha professora, ela talvez fazia uma seleção que não me agradava muito, e talvez hoje em dia eu acabe descobrindo coisas que me agradam mais. E eu também acho que quando você tem 13, 14 anos, você acaba não conseguindo aproveitar muito desses livros, tem muitos termos mais difíceis ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que é muito mais fácil você conseguir ler um Percy Jackson e gostar do que você ler um Orgulho e Preconceito. Mas eu quero fazer a releitura desse livro esse ano, eu acho, de novo. Talvez esse mês, não tenho certeza se esse mês vai rolar, mas eu quero tentar fazer. Mas esse livro é um dos que eu quero colocar nesse projeto. Eu quero começar já nas próximas semanas a produzir os vídeos. Eu tenho um livro já que eu li, que vai sair nesse projeto, e daí depois os outros eu vou ter que ir lendo e fazendo, obviamente. Mas é algo que eu quero fazer e que eu acho que vai ser bom. Acho que é isso, gente. Eu tenho alguns livros novos que eu comprei, que eu quero fazer nas próximas semanas um vídeo sobre esses novos livros, tipo, mostrando eles, as capas e as edições. Comprei alguns livros da Zahar, que eu nunca tinha comprado nada deles, e eu gostei muito das edições, e as 2 edições que eu comprei são de bolso, e eu acho que são muito boas. O livro tem um bom tamanho, tem uma boa qualidade, a letra e o espaçamento e tudo mais na página, eu acho que é bem adequado, e eu também quero começar esse projeto dos clássicos. Eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana, me deixem aqui embaixo qual que é a opinião que vocês tiverem, e até o vídeo da próxima semana.